Céus Abertos, programa da Igreja Presbiteriana do Calvário em São João del Rei. A Palavra de Deus da noite. A Palavra de Deus para esta noite está registrada no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu o evangelista São Marcos, capítulo de número 6, versículos 45 a seguir, que nos diz assim: Logo obrigou seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobreveio a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhe era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar, e queria passar adiante deles, mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. E subiu para o barco, para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Senhor meu Deus e Pai querido que está nos céus, o Senhor que se assenta em trono de glórias e reina sobre majestades. Senhor, continua, Deus Pai, sendo na minha vida. Senhor, continua seu Espírito Santo a se derramar sobre mim, Deus Pai. Pai querido, para que não fale eu, mas o Senhor através da Tua palavra. Pai, é o que eu te peço, Pai Santo, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Querido e amado rádio ouvinte, você que me ouve hoje, nesta noite, através do programa Céus Abertos, aqui pela Império FM. Queridos, eu quero deixar para você aqui essa palavra: Jesus andando por cima do mar. O texto lido, ele nos diz o seguinte, que o Senhor Jesus, ele obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Começa o texto muito bem explicado, que aqueles queridos irmãos discípulos, eles não entraram no barco para atravessar o mar voluntariamente. A palavra de Deus diz aqui que o Senhor obrigou-os a entrar no barco. O Senhor obrigou-os a entrar no barco, enquanto ele ficava e despedia a multidão. E eles entraram no barco, sim, obrigados, contra a vontade deles, mas entraram para que se cumprisse o querer do Senhor Jesus. E a palavra de Deus disse que, estando eles no barco, no meio do mar, Jesus estava sozinho na terra, e sobreveio sobre eles, ali eles estavam fadigados de tanto remar, porque os ventos lhe eram contrários. Sobreveio sobre aquele barco, sobre aquela embarcação, um vento contrário. E eles tentavam remar para chegar do outro lado, mas o vento tentava trazer eles para a margem oposta. E o lindo de tudo isso aqui é que já era a 4ª vigília da noite. Ou seja, isso já veio então a escurecer. A noite caiu e eles estavam em alto mar, em plena escuridão, e Jesus da terra, olhando para o mar. Observem só
O que eu quero trazer para você nesta noite, eu quero que você preste bastante atenção nessa mensagem, meu querido, minha querida. Eles estavam no meio do mar, e Jesus estava na terra. E Jesus olhando para o meio do mar, da terra, Jesus viu eles fadigados, tentando remar, tentando sair, tentando chegar do outro lado do mar, no destino a qual Jesus havia ordenado que eles fossem, obrigado a eles a ir. E Jesus estava observando eles da terra. Eles estavam no meio do mar. Eu quero te perguntar para você uma coisa, eu quero fazer uma pergunta para você, você já esteve no litoral algumas vezes. Você que já esteve no litoral, você que nunca esteve no litoral, você nem imagina uma situação dessas, mas eu já tive várias vezes no litoral e tive a oportunidade de contemplar. Quando você chega na praia, a única coisa que você consegue enxergar é alguns metros do mar, e as águas somem. Isso você vê às vezes algumas ondas que vêm, que se formam, ainda elas se formam nem do meio do mar, elas se formam já nas margens do mar, as margens da praia. E é o que você consegue enxergar. E Jesus viu eles no meio do mar, fadigados e remando. Eu quero dizer para você que o Senhor Jesus, Ele nos obrigou, sim, a nós entrarmos, a nós enfrentarmos o mundo. O Senhor Jesus, Ele nos obriga a enfrentarmos o mundo sozinhos, ou seja, sem a presença física dEle. Isso que Jesus queria dizer. Aquilo tipificava o que acontece na minha e na sua vida hoje. Nós estamos no meio do mar, remando contra o vento contrário. Por quê? Porque nós estamos